Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que Gustavo Quinteiros, técnico gremista, deu sua primeira entrevista. Longa, como sempre, mas assim, muito conteúdo, muita informação bacana, um espanhol perfeitamente entendível e com ideias bem claras do que ele quer aqui no Tricolor. A minha missão, como sempre, foi ouvir atentamente o que ele passou para a imprensa e aqui te deixar bem informado nesse vídeo. Bom, gente, sem enrolar, o primeiro objetivo dele é montar uma equipe competitiva que jogue um bom futebol e agrade a torcida do Grêmio. O time tem que ser como as pessoas do Grêmio querem ver, e ele vai montar isso. Depois, logo depois de montar um time que jogue futebol e agrade esse futebol à torcida, o seu segundo objetivo vai ser campeão gaúcho. E presta atenção nisso. Quinteiros deixou claro que o gauchão é importante, o título desse ano, por ser o octa, faz toda a diferença para o Grêmio, que eles vão tentar ganhar o Campeonato Gaúcho. Então aquela história de, quem sabe, vão tirar o pé, gauchão, é para formar jogador, é para pré-temporada, esquece. O Grêmio vai pro título do Campeonato Gaúcho. Foi a primeira coisa que ele falou. Depois pensou e disse, olha, nós precisamos ter um time que vai estar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Tem que estar entre os primeiros do futebol brasileiro, esta é a ideia. Bom, mas para ter isso, precisa de um número certo de reforços. E o Quinteiros também falou sobre isso. Segundo Gustavo Quinteiros, o Grêmio precisa contratar laterais, um para a direita e um para a esquerda, um volante, provavelmente um primeiro volante, ele até usa a expressão volante, que na Argentina pode ser qualquer meio-campista, por vezes é citado como volante, mas a verdade é que é um primeiro volante que o Grêmio está tentando, e um extrema para repor a saída do Soteldo. De início, essas 4, 2 laterais, um primeiro volante e um extrema. Mas ele também citou um central. Central para argentino é zagueiro, que segundo ele também está tentando um zagueiro central. Um cara que joga no miolo da zaga, não é lateral, é central, que também está sendo olhado. Mas na ordem das prioridades, me pareceu ser nas últimas. Porque o Grêmio precisa de laterais, primeiro volante, extrema para repor a saída do Soteldo, e um zagueiro. São cinco posições que o Grêmio precisa contratar. Bom, dentro disso, ele falou que vai primeiro trazer essas posições, depois olhar o plantel e aí com o passar dos jogos, ver o que tem nas categorias de base. Ele chegou a dizer que não está olhando só o sub-20, olhou meninos de 16, 17 e 18 anos também para saber o que tem em casa. E aí, aos poucos, vai repondo. Existe uma verba disponível para contratação. O Grêmio vai primeiro nesses. 2 laterais, um volante, ponta e um zagueiro. Nesta ordem de prioridades, né? A partir daí, o clube vai repondo com o que tem. Se não tiver na base, se não conseguir, com os outros que tem que estar precisando contratar. Nem preciso te dizer que ele gosta de muita intensidade, que o Quinteiros é um cara ligado a isso. E ele falou, olha, ele vai nos treinamentos dar todas as ferramentas para os jogadores para ter a intensidade que ele acha que o time precisa e também no preparo físico os jogadores terão isso. A sua equipe tem que jogar como um time grande, tem que marcar lá alto e principalmente estar mais no campo adversário do que no seu campo. É uma situação que ele prefere. Sobre algumas outras questões, disse que a parte tática, essa é um ponto importante. A parte defensiva, e no Vélez ele teve um time que tomava poucos gols e tinha um dos melhores ataques do campeonato argentino, ele falou o seguinte, olha só, a parte defensiva não é uma questão de ter mais ou menos jogadores na defesa. É uma questão de ajuste tático e do comprometimento desses jogadores. Ou seja, de saber jogar taticamente. Ele só colocar mais jogadores defensivos não vai adiantar. Tem que ter uma tática que funcione e essa tática vai sustentar os jogadores. E automaticamente também contar com o comprometimento deles de voltar para marcar, de ajudar, de fechar as linhas, aquela coisa toda. Dentre estas questões que ele falou, também foi questionado sobre a saída do Vélez e o porquê ele não ficou lá. Ele disse, olha, eu fui campeão com o Vélez, numa situação super interessante, ele cita algumas questões, dizendo, olha, eu cheguei lá, o time estava, né, como sempre, quando troca de treinador tem alguma oscilação, e sem nenhum reforço, sem nenhum grande reforço, ele falou duas ou três peças, as coisas mudaram muito, justamente pelos ajustes que ele fez no time, pela maneira de jogar e tal e tudo mais. E eles conseguiram ser campeões do Campeonato Argentino. Mas nas conversas que teve com a diretoria do Vélez, não chegou a um acordo desportivo. O Vélez pensava numa coisa e ele pensava noutra.
Claro que tem a questão financeira aqui, que talvez ele não vai querer falar, mas tem um acerto financeiro. Mas essa informação condiz com o que nós estamos recebendo, que ele não tinha acertado com os dirigentes uma questão importante, que era, bom, tá, fomos campeões, vamos para Libertadores, e agora? Eu preciso de investimento, eu preciso de jogadores melhores, eu preciso de mais contratações, eu preciso de situações, e o Vélez não tinha para entregar. E segundo ele, a partir daí, ele, como não teve acerto, era o melhor sair e começou a se abrir para conversar com outros clubes e aí ter, a chance de treinar num Grêmio, futebol brasileiro, era uma coisa que ele queria. E a partir de então, as coisas começaram a andar no Grêmio. Bom, sobre um ponto importante, que é o Villasanti. Todo mundo sabe, Palmeiras ainda está tentando o Andrés Pereira, tenta lá, mas não está conseguindo até então, com os ingleses do Fulham, a contratação do Andrés Pereira. O plano B é o Villasanti. E o Villasanti claramente quer ir. Tanto é verdade que o empresário dele tinha dito, e agora, segundo o Quinteiros disse que está falando com o Villasanti, tratando para que ele fique contente aqui no Grêmio. Foi esta a expressão usada por ele. E disse para o Villasanti, cara, tu é meu jogador importante. Fica aqui, esse ano de 2024 foi muito bom, mas em 2025 vai ser ainda melhor e pelo que tu vai jogar aqui, tu pode conseguir uma vaga na Europa. Esta foi a promessa que o Quinteiros fez para o Villasanti, para que ele permaneça aqui, permaneça contente, que com ele vai jogar até mais do que jogou na temporada passada e vai conseguir bater no futebol europeu. Esta é a estratégia para tentar manter o Villasanti. Então, fica aqui o alerta dessa conversa que o treinador passou por um vídeo. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.